estudante, tudo bem? Como você já sabe, eu sou o professor Júlio Zamarian e essa é a nossa segunda aula da disciplina de História do Pensamento Político e Econômico. O tema da nossa aula de hoje é História Política na Europa Contemporânea. Quando a gente fala de era contemporânea na história, a gente está falando principalmente pós-Revolução Francesa. Então a gente vai falar um pouco sobre a formação das monarquias, dos estados nacionais, os efeitos dessa formação já no final do período moderno e pensando contemporaneidade principalmente pós-Revolução Francesa nesse viés da nossa disciplina, pensamento político, pensamento econômico, que na verdade são duas linhas de pensamento que se entrecruzam. A história política das nações tem muita relação com a história econômica e vice-versa. Uma coisa está diretamente relacionada à outra, influenciando a outra, tanto que às vezes elas se confundem. Nosso objetivo não é separar esse conhecimento e colocar ele em caixas sem nenhum contexto, mas sim entender como que um viés acaba influenciando o outro. Como que o pensamento político influencia a história, influencia a economia e vice-versa. Vamos ao quadro. Então, nós vamos ter aí nessa nossa aula duas partes bastante distintas. Na primeira a gente vai falar sobre o Estado moderno, a formação dos Estados nacionais modernos, que tem como característica a centralização política, uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade dividida em classes, e uma cultura da corte, dos nobres, das pessoas mais ricas. E na segunda parte da aula nós vamos falar sobre a formação da monarquia ou formação dos países na contemporaneidade. Então, a cultura mais revolucionária, a cultura conservadora, os embates entre conservadores, revolucionários, liberais e assim por diante. Se eu fosse fazer um recorte histórico, esse recorte é aproximado, tá? Quando eu estou falando do Estado moderno, eu estou falando ali aproximadamente do século XV, tá? Os anos de 1450 aproximadamente, chegando até o final no século XVIII. Quando você tem a Revolução Francesa. E a formação do Estado contemporâneo, eu estou falando do século XVIII, início da Revolução Francesa, até hoje, até a atualidade. Você deve lembrar, você como estudante afiado, que a gente tem uma divisão na história que é a chamada história quadripartite. O que é isso? A divisão clássica da história em 4 grandes grupos: Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Eu sei e você sabe que essa história ela pode e deve ser questionada em vários aspectos. Por quê? Ela é uma história que privilegia, por exemplo, a história da Europa. Ela não faz muita valorização com relação à história da América, por exemplo, à história da África. É uma história que a gente acaba considerando de história eurocêntrica. Mesmo assim, mesmo com as críticas que devem ser feitas a essa divisão da história, ela ficou cristalizada, ela ficou bastante utilizada. Então, provavelmente, a gente não vai mudá-la. Então, por que eu estou falando dessa divisão quadripartite? Porque quando eu falo esses termos, história antiga, Idade Média, história moderna, história contemporânea, você tem que ter uma noção do período que eu estou falando. Então, se eu falo moderno hoje, numa conversa coloquial com um amigo meu num bar, história moderna, ele pensa que modernidade é hoje. Para ele associa a modernidade ao atual. Para nós que somos a história, não é assim. Modernidade na história é o período que vai mais ou menos de 1453 a 1789. O início ali das grandes navegações, da reforma religiosa, do Renascimento até a Revolução Francesa. Isso, para nós profissionais da história, é moderno. Quando eu falo contemporâneo, eu estou falando da atualidade, estou falando de 1789 para frente. Isso sem falar, mas a gente não vai entrar agora nessa discussão, da chamada pós-modernidade. Alguns historiadores falam que depois do período fim a União Soviética, fim do mundo comunista, já ali na transição do século XX para o século XXI, a gente encerrou a contemporaneidade e vivemos hoje numa era pós-moderna, numa sociedade líquida, daí a gente vai falar de Zygmunt Bauman e de outros autores, mas isso aí é tema para outras aulas. Para nós agora, nesse momento, temos que definir o que é modernidade, o que é contemporaneidade e como que o pensamento político e econômico está influenciando a história nesse momento. Espero ajudá-lo nas discussões desse nosso tema. Transformações e manutenções do Estado e da política. Então nós vamos ver como que a política influenciou a história, influenciou a economia, principalmente com relação a esse viés próximo que a gente está trabalhando aí, essa data de 1789, esse pré e pós-Revolução Francesa. Vamos ao quadro.
Nessa imagem, então, do antigo regime como baluarte do Estado moderno, nós estamos pensando, primeiro, né, no desenvolvimento e na concentração dos aparelhos de Estado na figura dos reis. A manutenção dos privilégios políticos e jurídicos da nobreza e do clero, e a exploração econômica da plebe, daqueles que são mais pobres. Vamos falar primeiro do primeiro tema aqui, ó, desenvolvimento e concentração dos aparelhos de Estado na figura dos reis. Se eu estou falando de formação das monarquias nacionais dos Estados modernos, eu estou lembrando da transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Qual é a grande característica quando eu falo de poder, quando eu falo de política nesse momento? Durante o medievo, o poder era descentralizado. Você tinha a figura dos senhores feudais, o rei nunca desapareceu, ele nunca deixou de existir, mas dentro de um feudo, esse senhor feudal era todo poderoso. O poder era descentralizado, a igreja era talvez a única instituição daquele período com um poder mais centralizado. Na formação das monarquias nacionais, eu tenho a consolidação do poder do rei. Esse rei volta a ser todo poderoso, sobrepujando o poder desses senhores feudais, centralizando de novo todo o poder em suas mãos. Aquele antigo senhor feudal, ele vai fazer parte de uma classe social importante que vai estar junto com o rei, que vai ajudar no seu governo, que é a nobreza. E o clero, na igreja também, simbolizando ali um poder em conjunto. Então o rei, que está dentro da própria nobreza, e o clero vão significar os dois conjuntos de poderes mais organizados, mais sistematizados e que vão determinar as ações ali da sociedade, dominando a plebe, dominando os mais pobres, dominando a classe trabalhadora. Vamos ao quadro novamente? Essa imagem é uma imagem clássica falando sobre a sociedade, nesse caso a sociedade francesa, na época da Revolução, pré-revolução. O homem que está aqui, olha, segurando a sua enxada. Percebam que o rosto dele é um rosto cansado, careca, barba por fazer, curvado. Ele representa, os sapatos, né? Ele representa o pobre, representa a plebe. E ele segura, ele sustenta esses dois outros senhores que estão mais animados, mais contentes, com roupas melhores. Como é que eu sei quem são cada um desses? A imagem nos dá detalhes, esses detalhes que são interessantes na análise, né? A enxada é o símbolo do trabalhador, o símbolo do plebeu. Esse senhor com essa roupa meio roxa aqui, repare que no peito ele tem a cruz, ele representa o clero. E o nobre está representado aqui com a roupa vermelha e azul e com a espada. Nós temos que lembrar que os nobres nessa época tinham um monopólio das armas, até para evitar uma revolução que vinha dos plebeus. Então essa charge, aparece muitas vezes, livros didáticos, livros de história sobre isso, e ela é uma composição crítica da sociedade francesa pré-revolução. Mas não só da sociedade francesa, das sociedades modernas criadas naquele momento. Um povo trabalhador e um povo que paga impostos e que sustenta os privilégios desse clero e dessa nobreza. Pós-Revolução Francesa, a gente vai perceber o quê? Esse povo continua sendo trabalhador. O clero perdeu bastante poder e essa nobreza também foi questionada. E você tem a ascensão de um novo grupo social que veio dessa classe trabalhadora, mas que enriqueceu, principalmente por meio do comércio, e não queria ficar de fora mais dessas discussões relacionadas ao poder. Essa classe é a burguesia. Então eu quero que você imagine e perceba durante toda essa nossa aula como essa burguesia vai ascender ao poder no período da Revolução Francesa e durante os anos subsequentes, então vamos pensar ali no século XIX, principalmente, início do século XX, essa classe social consolida ainda mais o seu poder, influencia a política, influencia a economia, influencia a sociedade de uma maneira muito drástica, vamos colocar assim. No próximo quadro, a Revolução e a Democracia Radical. Em relação à Revolução, obviamente, estou me referindo a 1789. Já nessa outra parte, a gente está falando um pouquinho sobre a desmistificação da nobreza, do clero e do rei. Você vai lembrar que havia uma justificativa de poder. Lembra do Thomas Hobbes, o homem ao lobo do próprio homem, Jacques Bossuet, o direito divino dos reis? Havia uma aura mística com relação ao poder do rei. Obviamente, também a nobreza sendo justificada e o clero sendo justificado. Isso no período do absolutismo, no período da modernidade. Já na era contemporânea, já na era da Revolução, essa mística é quebrada.
Ninguém vai acreditar mais ou aceitar mais a ideia de que o rei é rei porque Deus quer, ou que precisa ter um rei forte para comandar a sociedade, senão vira uma bagunça. Esse discurso não vai ser mais aceito. Assim como o discurso de que a pessoa nobre de sangue azul, pela sua origem nobre, ela é superior. Não. O que vai valer nessa era? O dinheiro, o capital. Então a pessoa que tem recursos, ela vai conseguir ter uma proeminência na sociedade. Quem não tem esses recursos, não tem. Então você desmistifica o poder do rei, o poder da nobreza e o poder do clero. É uma mudança de paradigma dessa sociedade. Para nós, estamos falando aqui hoje, parece que essa mudança foi assim, estalou o dedo e virou. Mas não é. Isso é um processo longo, que vai paulatinamente mudando essas mentalidades. E às vezes tem um momento de inflexão, um movimento de uma virada de chave, que no caso dessa história que a gente está estudando, foi o movimento revolucionário de 1789. Voltando ao quadro, o Estado então passa a ser laico, ou seja, não tem uma religião oficial, muito embora ele aceite as religiões da população de uma maneira geral. Você pode ter a religião que você quer. Sufrágio universal masculino, ou seja, os homens podem votar independente da sua classe social, e a instituição de uma educação pública, uma educação que seja mais democrática e mais acessível a boa parte da população. E há também uma redistribuição do capital, com a reforma agrária, com acesso à educação, com o controle dos preços, entre outras coisas. Nós sabemos que a grande classe social que teve uma mudança significativa no seu status quo, no seu dia a dia, foi a burguesia. Mas a população mais pobre também consegue ascender socialmente. Cuidado, quando eu falo que ela ascendeu socialmente, não significa que ela deixou de ser pobre e passou a ser rica, dominante. Não, mas ela teve uma melhora nas suas condições de vida, nas suas condições e acessos à educação, por exemplo, se eu comparar com o período anterior. Voltando ao mesmo quadro, eu tenho ali uma nova imagem para a gente fazer uma análise. Perceba que essa imagem ela é meio que uma crítica / sátira da imagem que nós vimos anteriormente. Porque nessa imagem, ao invés de você ter o terceiro estado abaixado, né, você tem uma mulher, essa mulher está amamentando ali uma criança, e essa mulher está sendo carregada aqui por uma outra figura. É meio que uma inversão, né? O clero abandonado, o nobre sofrendo e essa mulher representando a burguesia, representando o terceiro estado, dizendo que ascendeu socialmente. É meio que uma virada de jogo, dizendo o seguinte, né, nessa imagem. Agora é a hora e a vez do terceiro estado. É a hora e a vez da população melhorar de vida, da população mais pobre, a maioria, né? A gente sabe que não foi bem assim, mas pelo menos essas imagens, os relatos da época nos mostram essas transições, nos mostram como que o pensamento estava sendo modificado naquele período. Voltando ao quadro, para encerrar essa nossa primeira parte, nós temos aqui o período da Restauração e da Primavera dos Povos de 1848. Vou trabalhar um pouquinho com as imagens, depois eu vou fazer a explicação. No período da Restauração e da Primavera dos Povos, nós temos a consolidação dos Estados Nacionais, desses Estados Nacionais contemporâneos. Você tem uma hegemonia cultural e política da burguesia. Muitas vezes a gente não dá muita bola para essa hegemonia cultural, mas ela é muito importante porque ela determina os usos e costumes de uma sociedade. Quando eu falo que é uma hegemonia cultural da burguesia, significa que aquilo que vai ser considerado bom, correto, justo, de bom gosto, é aquilo que a burguesia vai determinar. Então, seja no vestuário, seja no gosto musical, no gosto artístico. Então, há uma hegemonia cultural. Se você não gosta daquele padrão, você está colocado de lado, você está sendo cerceado de certa maneira. Então, essa dominação ela não é só econômica. Ela é econômica no início, mas ela depois vai se ramificando para o aspecto cultural e para o aspecto político também. Então, ela é bastante importante. Voltando ao quadro. E a exclusão das massas, ou seja, a população mais pobre, excluída do processo, e uma concentração muito grande de riquezas. Aqui na imagem a gente está vendo algumas características importantes. Então, primeiro, aqui
Luís XVIII, né, que deu um golpe em 1852 para se tornar imperador, assim como o seu tio, Napoleão. E essas imagens aqui mostram revoluções em outros países. Nessa aqui fica muito clara, ó, pela bandeira, que a gente está falando da região onde hoje é a Alemanha, ali perto da Saxônia, Baviera. A Confederação Alemã já existia, mas a Alemanha, enquanto país, ainda não estava organizada. O que é essa primavera dos povos? Que foi, melhor dizendo, essa primavera dos povos? É meio que um espalhar dos usos, costumes, dos ditames, do pensamento iluminista e da Revolução Francesa para outros países do mundo. A gente fala muito da Revolução Francesa porque foi o lugar onde, pela primeira vez, essa burguesia conseguiu se organizar via terceiro estado, derrubar o rei e assumir o governo. Mas essa ideia, essa desmistificação do poder do rei, por exemplo, esse questionamento sobre o status social da nobreza e do clero, começou na França e se espalhou por toda a Europa. Então a gente vê esses questionamentos na Espanha, na região onde hoje é a Alemanha, posteriormente na Itália, a Áustria, em vários locais. Não significa que a partir de 1848, em todas essas localidades, acabaram as monarquias e se instituíram os governos modernos, mas é um pipocar de várias revoluções na Europa que mostram que aquele status absolutista do rei, todo-poderoso, de uma sociedade fundada na nobreza e no clero, estava ruindo não só na França, mas em toda a Europa. Então, por isso, essa ideia de primavera dos povos, desse florescer, desse alvorecer dessas revoluções de cunho iluminista, com base na Revolução Francesa, que se espalharam por toda a Europa e que mostram que esse conceito de governo, de política, de economia, estava se mudando para nunca mais voltar. Filosofias revolucionárias e conservadora. A gente falou um pouco dos resultados, ou seja, como que aconteceu essas mudanças. Agora a gente vai ver meio que pelos bastidores, ou seja, quais são as correntes de pensamento, as filosofias que nos ajudam a entender como que todas essas mudanças ocorreram na Europa. Vamos ao quadro. Então, primeiramente, vou falar de um dos autores que, particularmente, é um dos que eu mais admiro, acho interessantes pelo sua penetração, vamos colocar assim, em toda a Europa, que é o Friedrich Engels. O Engels, você pode ver pelo período de vida dele, 1770 a 1830, ele viveu exatamente no período que a gente está estudando, pós-Revolução Francesa, início ali do que seria essa consequência no século XIX. Então ele é um representante, a gente pode colocar, do iluminismo na Alemanha. É um filósofo do progresso, da ação humana e da revolução propriamente dita. O Hegel, assim como outros pensadores naquele momento, vão criar estratagemas para tentar identificar como que o mundo funciona. E o Hegel vai falar vários momentos do espírito. Quando ele fala de espírito, ele não está querendo dizer que é um Deus, ele não está querendo dizer que é uma entidade cósmica, nada disso. Ele vai falar de um espírito que é como se fosse um fio condutor, que esse espírito leva a humanidade a algum lugar. Essa ideia de que a história ela tem um destino, tem um objetivo. Então a grande sacada do Hegel naquela época é exatamente essa. É falar que existe um espírito e que esse espírito está conduzindo o mundo para algum lugar e que ele percebe esse espírito em várias ações, em vários fatos históricos. Vamos ao quadro novamente para ler um pouco do pensamento dele para a gente entender sobre isso. Então, o Hegel vai dizer o seguinte, né, que ele percebia que esse espírito rompeu com o mundo de seu representar, que durou até hoje, o hoje daquela época, né? E está a ponto de submergi-lo no passado, a entrega de uma tarefa de transformação. Ele define que está se formando um novo mundo, que desmanchando tijolo por tijolo, o edifício do mundo anterior, então o mundo anterior que ele está falando, é o mundo do absolutismo, tá? Num processo lento, até que é interrompido o lento processo de acumulação quantitativa, isto é, quando dá-se um salto de qualidade e o desmoronamento gradual é interrompido por um sol nascente, que revela num clarão a imagem do mundo novo. Então, essa fala dele está se desmanchando o mundo, está se ruindo o mundo, tijolo por tijolo,
E a ideia do sol nascente está alvorecendo um novo mundo. Esse mundo desaparecendo é o mundo do absolutismo, é o mundo do rei, é o mundo do governo autoritário. E esse alvorecer de um novo mundo para o Hegel é o mundo do iluminismo. Então é o mundo da democracia, é o mundo da república, segundo os ditames lá do Montesquieu. É esse mundo com um novo governo, que não é só um novo governo, é isso que a gente tem que deixar bem claro para você. É um novo governo, sim, mas ele tem todo um arcabouço ao seu redor. É uma nova maneira de ver a religião, de ver a política, de ver a economia, a sociedade, a cultura, os usos e costumes. Então é o findar de uma era e o alvorecer de uma outra era. É interessante porque você vê que algumas pessoas, né, alguns filósofos, alguns artistas conseguem ter essa percepção de que a sua era é uma era de transição. Talvez as pessoas, se você fizesse uma entrevista naquele momento, lá em 1800 e pouco, as pessoas não perceberiam essa mudança, mas ele conseguiu perceber que era o fim de uma era e o início de um outro momento. Por isso, o Hegel é tão conhecido, tão festejado até hoje. Voltando ao quadro, vamos falar agora de outro pensador, que é o Edmund Burke. O Edmund Burke também é muito importante. Óbvio que ele não tem o mesmo peso e a mesma força do Hegel. E o Burke vai falar sobre a chamada contra-revolução. Ele é um filósofo contra-revolucionário. É o que a gente vai dizer hoje que é um filósofo reacionário. Ele é cético, né, com relação a esse novo mundo, ele duvida dessa ideia de novo mundo. Ele tem a ideia da imperfeição e da tradição muito forte. Depois a gente vai definir direitinho essa ideia do conservador e do reacionário, do conservador e do liberal. Segundo o Burke, então, ele introduz rupturas que geram mais violências do que existente e se legitima para uma utopia que não se realizará. Então é a ideia de pessimismo da unidade. Junto com outros pensadores, como Kirk e Scruton, o consideram o pai do conservadorismo moderno. O principal livro dele, A Política da Prudência, elenca 10 princípios do conservadorismo. Então o que o Burke vai dizer? Essa sociedade nova não é uma sociedade legal. É uma sociedade que vai dar errado, que vai levar as pessoas para um caminho pior. Ele tem um pensamento ao contrário do Hegel. O Hegel fala que é um alvorecer de uma nova era. O Burke está falando que é uma decadência. Então você percebe uma ideia de ceticismo, de tristeza, de imprudência nesse novo mundo. O que é a ideia do reacionário? É aquele que reage contra a revolução, aquele que tem a manutenção do status quo anterior. Ele não quer mudança na sociedade porque ele entende que aquela sociedade funcionava de uma maneira equitativa, de uma maneira correta, e ele entende que esse novo mundo que está se avizinhando é um mundo errado, é um mundo que não condiz com a realidade. Então ele reage contra a revolução, contra o revolucionário, e quer a manutenção do status anterior. Vamos ao próximo pensador, o Auguste Comte. Nós conhecemos e lembramos do Augusto Comte em vários momentos por conta desse movimento aqui, que é o movimento positivista. Esse movimento positivista tem um lema, que era o amor por princípio, o progresso por objetivo e a ordem por fim, chamado de física social. É desse pensamento da física social que nós temos o lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Essa bandeira da ordem do progresso, essa mudança, vem para o Brasil, você sabe muito bem disso, em 1889. 1889, da proclamação da República, a bandeira brasileira ela é modificada, sai aquela imagem do meio que eram os brasões de armas da família portuguesa e se coloca o círculo azul representando as estrelas cada estado com essa frase ordem e progresso. A ideia positivista ela era muito debatida e muito bem vista no Brasil, principalmente por grupos ligados ao governo naquele momento, grupos de elite e principalmente grupos do exército, porque quando fala de ordem, fala de regramento, de princípios, essa ideia do Comte estava colocada. Só que o Comte tem uma ideia que hoje já não é mais aceita, né? Mas que na época fazia sentido e era interessante. Vamos ver qual era o pensamento dele. O Comte dizia o seguinte, que todas as sociedades do mundo passavam por um caminho evolucionário, né? Então, Augusto Comte, o princípio do iluminismo conservador, o fim da história na Europa, e ele vai dizer o seguinte, vou até apagar aqui para não ficar confuso para vocês,
que existia um princípio de sociedade que era teológico, o segundo era o metafísico e o terceiro era científico. Então ele dizia o seguinte: todas as sociedades, todos os povos passam por esses três estágios e um dia vão chegar ao auge que é o científico. E ele viu o seguinte, que sociedades que estavam nesse último estágio, nesse auge científico, eram as sociedades da Europa, sociedades desenvolvidas, como a França, como a Inglaterra, por exemplo. Esse estado metafísico seria um estado em que a sociedade estava um passo atrás, um estado anterior. Então vamos pensar, segundo o pensamento do Comte no metafísico, o Brasil, império, pensa o Brasil na época imperial, seria um estado ainda metafísico. Já era organizado como um país, já tinha um rei, já tinha uma estrutura, mas ainda não tinha alcançado o desenvolvimento da Europa. E o estado teológico seria sociedades que ele considerava primitivas. Então você pensa em povos indígenas, por exemplo, que viviam de maneiras tribais, ainda assim uma organização social, sem uma organização política, vivendo basicamente da subsistência. Então, para o Comte, todas as sociedades nasceram desse modo teológico, só que algumas evoluíram mais do que as outras. Então ele acreditava que poderia até ser que uma sociedade ou outra teria essa evolução, mas é aquele pensamento eurocêntrico clássico. O auge da evolução humana era a Europa. Esse tipo de pensamento do Comte, esse pensamento progressista, que parece bacana porque fala do iluminismo, porque é dessa ideia, vai gerar um problema lá na frente, que é o quê? Essa ideia do europeu se achar superior, se achar dominante dos outros, achar que os outros povos são inferiores e por isso podem ser conquistados, podem ser menosprezados. Então, esse germe que nasce lá no iluminismo vai levar ao imperialismo, por exemplo, muito característico do século XIX, vai levar em última medida até pensamentos mais autoritários, como dos regimes totalitaristas, do fascismo e do nazismo. Quando a gente estuda o iluminismo, a gente fica encantado principalmente por esse questionamento do poder absoluto, do poder do rei. Mas esse pensamento tão linear progressista do positivismo e do iluminismo pode levar a alguns equívocos. Então a gente tem que ter cuidado quando faz essas análises históricas. Nacionalismo, imperialismo e sociologia. Três conceitos que parecem estranhos, né? O que nacionalismo tem a ver com imperialismo e tem a ver com a sociologia? Parecem distantes, mas eles estão muito próximos. A ideia de nacionalismo, do amor exagerado à pátria, daquele reconhecimento da pátria, vai gerar disputas entre potências, que vai gerar um imperialismo nesse contexto em que está nascendo a sociologia enquanto campo do conhecimento sistematizado no século XIX. E as análises sociológicas que eram feitas serviam muitas vezes para justificar ou questionar as ações do governo. Então, por exemplo, a sociologia que a gente estudou do Comte, em certa medida, ajudou na justificativas do imperialismo para a conquista de territórios. Então, esses conceitos que parecem estranhos, na verdade, estão muito bem interrelacionados. Vamos ao quadro. Então, falando do nacionalismo e imperialismo, essa charge também ela é bastante conhecida, tem várias, mas eu achei que para a aula essa aqui ia ficar mais interessante, que mostra o seguinte: nós temos representantes aqui dos governos europeus mais conhecidos. Então, a Rainha Vitória da Inglaterra, com uma faca na mão. Esse é o representante do governo alemão, o chapeuzinho clássico aqui dos alemães. O de verde está representando o Império Austro-Húngaro. A moça de pé aqui, com vermelho, azul e branco, está representando a França. E o senhor aqui, asiático, está representando o Japão. Então, Inglaterra, Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a França e o Japão sendo representados aqui. E o que está sendo dividido? A China. E o representante chinês aqui desesperado, né? Olha, parem com isso, mas eles estão pensando numa geopolítica de definições. Nacionalismo e imperialismo. A formação da nação relacionada com uma política de Estado, cultura e história, uma biopolítica interna e uma política imperialista muito forte, uma necessidade econômica e uma biopolítica externa. Basicamente, a gente pode definir o imperialismo como uma época em que as grandes potências europeias, então eu estou falando das potências industrializadas, né, aquelas que estão aparecendo ali na charge, a Inglaterra, a França, a Alemanha, depois a Bélgica,
usam o seu poder econômico para dominar os países que eram considerados mais pobres do mundo. Os países, ainda não tinha esse termo, mas seria o que nós chamamos hoje de subdesenvolvidos, principalmente da África, em alguns pontos da Ásia e também da América. Então esse é o imperialismo, essa dominação. Essa dominação tem relação com o avanço tecnológico da Europa, principalmente pós-segunda Revolução Industrial, que é a revolução da eletricidade, que vem o automóvel, a química fina e assim por diante. Esses países têm uma estratégia extremamente lucrativa. Por quê? Eles têm três grandes objetivos: conseguir matérias-primas para abastecer a sua indústria fortalecida, mão de obra farta e barata e mercado consumidor. Sempre quando eu falo de imperialismo, eu dou o exemplo da Inglaterra na sua relação com a Índia. Por quê? A força da Inglaterra sempre foi a indústria têxtil. Você vai lembrar que a indústria têxtil é a primeira indústria de vulto da Inglaterra. A Índia, não por um acaso, era o principal país que produzia algodão no mundo. Então, ou seja, a Inglaterra vai invadir a Índia, vai conquistar a Índia, porque assim ela garantiria o fornecimento da sua matéria-prima principal. Com o passar do tempo, os ingleses percebem que é mais lucrativo você ter uma fábrica de tecidos lá na Índia, já que a matéria-prima está lá, do que exportar todo esse algodão para a Inglaterra para fabricar na própria Inglaterra. Então você tem a matéria-prima e a mão de obra sendo utilizada. E num terceiro ponto, eles percebem um mercado consumidor gigantesco na Índia. Afinal de contas, a população da Índia, se hoje é grande, naquela época também o era. Então eles vendem os produtos para os próprios indianos. Então é um tipo de negócio que não tem prejuízo. Você garante matéria-prima barata, mão de obra farta para poder fazer as produções e mercado consumidor das mercadorias que você está produzindo. Então não tem como ter prejuízo nessa relação imperialista. E essa dominação imperialista, não só da Inglaterra com a Índia, mas de outros países, é uma dominação não só da economia. Ela começa ali na economia, mas é uma dominação cultural, uma vez que a língua e os costumes são proibidos. É uma dominação política, porque vai relacionar-se com o território, e também na economia. Então ela abarca todos os aspectos ali importantes que uma sociedade pode pensar, que era essa ideia dessa dominação. Voltando ao quadro, vamos falar de alguns pensadores que nos ajudam a entender como que o imperialismo foi possível naquele contexto histórico. Então, primeiro vamos falar do David Emile Durkheim. O Durkheim também já é do final da transição do século XIX para o século XX, tá? E ele vai ter uma ideia muito forte, que é a ideia do fato social, ou seja, práticas e valores que transcendem os indivíduos e regulam a sociedade. A organicidade e a anomia sociais, o exemplo do suicídio, pensamento utilizado para justificar o controle social. Então, ou seja, vamos por partes. Primeiro, para o Durkheim, um fato social ele é um fato único. Ele não é um fato que pode ser analisado repetitivo nas sociedades. Então, um fato social da Inglaterra é diferente do da França, que é diferente de outros países. E esse fato social transcende o indivíduo. Ele não é particular, ele tem a ver com a própria sociedade. Então você entende a sociedade através desse fato social. O exemplo do suicídio, porque ele vai dizer o seguinte, que quando a pessoa chega a um individualismo tão grande que ela comete esse ato exagerado do suicídio, esse ato que é um ato radical do suicídio, ela é uma prova de que essa sociedade tem algum problema, ou que essa sociedade não conseguiu incluir essa pessoa a propósito. Se essa pessoa se sentisse incluída na sociedade, participe da sociedade, ela não cometeria o suicídio. E esse pensamento serve para justificar o controle da sociedade, ou seja, o governo deve criar estratégias, deve criar mecanismos para controlar a sociedade, para não deixar que essa sociedade ela seja organizada ou ela se crie sozinha. Então o pensamento do Durkheim tem esse viés. Vamos ao quadro novamente, falar um pouquinho do Herbert Spencer. O Spencer foi um pensador que foi muito famoso no seu tempo, mas ele foi um pensador muito criticado pelo Durkheim. Pelo seguinte, segundo Durkheim, Spencer critica Spencer por ele não ter estudado os fatos sociais para conhecê-los, mas para deduzir deles leis gerais que pretendem explicar toda a realidade pelas leis da evolução. Então, nesse viés, o pensamento do Spencer fica parecido com o do Comte.
Ele não avalia o fato social em si. Para ele, esse fato social mostra que algumas características são reproduzidas em algumas sociedades como uma linha evolutiva, ou seja, você tem sociedades piores, menores e sociedades evoluídas. Então, o Spencer vai criar essa linha evolutiva, vai ignorar a importância do fato social e por isso ele vai ser criticado pelo Durkheim. Voltando ao quadro, ele foi extremamente popular na sua época, como nós já colocamos, uma valorização muito grande do individualismo e a ideia de progresso e do darwinismo social. O darwinismo social é a principal corrente de pensamento que vai justificar o imperialismo. Mas, afinal de contas, o que é o darwinismo social? Você vai lembrar das suas aulas de ciência, de biologia, tudo que é relacionado nessa época, falando sobre Charles Darwin. O Darwin foi o grande explorador britânico, né? Explorador não no sentido de conquista, mas dessa área da ciência, né, da biologia, e que ele vai criar a ideia do evolucionismo e da seleção natural. Ele vai dizer o seguinte: os seres evoluem do ser mais simples ao mais complexo, você lembra disso? E essa evolução tem uma regra, seleção natural. Os seres mais bem adaptados ao meio ambiente sobrevivem. O darwinismo social, né, que vai ser defendido por Spencer e por outros pensadores daquele momento, ele pega esse esquema da evolução científica e vai transmutar isso para a sociedade. E ele vai dizer o seguinte: do mesmo jeito que os seres vivos evoluíram, as sociedades evoluem. Por isso, o darwinismo social. E ele vai dizer que as sociedades da África, da América ou de algumas regiões da Ásia são sociedades involuídas, são sociedades inferiores. E adivinhe só, a sociedade europeia é a evoluída. Então, esse darwinismo social ajuda a identificar e a justificar o imperialismo. As nações europeias, quando praticavam o imperialismo, não diziam que estavam indo para a África para dominar a África e explorar a África. Diziam que estavam indo à África para ajudar aqueles pobres coitados, involuídos, retrógrados, ainda no estado metafísico, segundo Comte, a chegar a um ponto de evolução. Lógico que nesse processo as nações teriam custos, então por isso que eles iam fazer essa exploração. Mas desse contato, desse povo superior, segundo o darwinismo social europeu, com esse povo inferior africano, eles conseguiam puxar esse povo para ter uma evolução. Nossa, professor, que pensamento horrível, que justificativa mais tosca. Para nós, hoje, não faz sentido nenhum. Mas, na época, era um pensamento científico, nem era pseudocientífico, era aceito e foi utilizado pelos governos durante muito tempo para justificar as suas ações. Então, quando a gente vê políticas extremistas, por exemplo, como o apartheid da África do Sul, a justificativa era essa, que esse europeu era superior. Então, percebam como que isso é sutil, como que uma corrente de pensamento que aparentemente é lógica e racional, na verdade, ela está deturpando um princípio, né, que era o princípio do darwinismo, do evolucionismo, que é um princípio científico, criando ali uma espécie de uma caricatura desse darwinismo social e que foi mal utilizado durante muito tempo para justificar a exploração que ocorreu no continente africano no período do imperialismo. Vamos agora para a nossa primeira situação-problema. História da política em um objeto. Você conhece o cronômetro marítimo do HMS Beagle, que é o navio utilizado pelo Charles Darwin nas suas explorações. E o mais importante, o que isso tem a ver com a aula? Esse daqui é o tal do cronômetro marítimo. Ele é um aparelho muito preciso para definir nas navegações a latitude e a longitude. Então, ele foi criado pelos ingleses, tem relação com o Império Marítimo Britânico, e a partir dele, né, você começa a ter um pensamento que foi colocado lá em 1851 sobre o meridiano de Greenwich, que é a padronização do tempo e do espaço global. Darwin, então, com o evolucionismo e a ideia de tempo profundo, acabou influenciando meio que indiretamente essa história. Você sabe que existem fusos horários no mundo todo. Onde que está a hora zero do mundo? A hora zero do mundo é na Inglaterra. Esse meridiano de Greenwich é o meridiano que vai dividir o mundo de uma maneira vertical, de norte a sul. É a partir do meridiano de Greenwich que você define os hemisférios, você define o que é
Ocidente e Oriente. A Inglaterra é a hora zero. A latitude e longitude zero do mundo está em Greenwich, que é uma região, que é uma cidade próxima de Londres. É a partir dali que você tem a latitude zero, a longitude zero e a hora zero do mundo. Tudo que está a cada 15 graus do meridiano de Greenwich é que vai ser definido como horário. Então, por exemplo, se você imagina aí na sua mente o mapa do mundo. Imagina a Europa, lógico que esse mapa é eurocêntrico, a Inglaterra está mais ou menos no meio do mundo, dividindo o que é o Ocidente e o Oriente. Se você anda 15 graus para um lado, você está sendo adiantado segundo o horário de Greenwich. Então você pega Moscou, por exemplo. Moscou está aproximadamente